Então, alfabetização e letramento infantil. Vamos conversar mais sobre esse processo de desenvolvimento cognitivo das crianças, mas antes iremos nos atentar sobre as legislações a respeito da fase de aprendizagem e compromissos com a alfabetização infantil. Iremos observar alguns detalhes da BNCC em relação a este tema. Mas primeiro, o que é BNCC? Criar e contar histórias é uma boa ferramenta para a alfabetização infantil. A criação de histórias é fundamental para a consolidação do sujeito, do reconhecimento do indivíduo, do eu. Quando as crianças começam a contar histórias, elas imaginam, aprendem novas palavras, conseguem construir narrativas e encontrar subjetividade nos personagens e constituem sua personalidade e se familiarizam com a fala, em sua prática. Em se tratando de traços, sons, cores e formas, foca as experiências que promovam a acessibilidade investigativa no campo visual, valorizando a atividade produtiva das crianças, nas diferentes situações de que participam, envolvendo desenho, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura, fotografia e etc. Um exemplo é explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Para compreendermos mais sobre a Base Nacional Comum e como ela pode fomentar a educação brasileira, vamos assistir a algumas entrevistas do canal Futura que contribuem significativamente para a visão sobre a Lei Nacional que rege as normas educacionais de currículos e deveres. Para iniciar, vamos a entrevistas de Guiomar de Mello, conhecida educadora, Nilma Fontanive, que é coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Cisgran Rio, e Alice Casimiro Lopes. Ela é professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao debate. E hoje vamos promover o 4º programa da série especial sobre a Base Nacional Comum Curricular. Já discutimos por aqui as mudanças que a base deve provocar nas avaliações, na produção de materiais didáticos e na formulação de currículos. Chegou a vez, então, de discutirmos a formação dos professores. A base contou na primeira versão apresentada em 2015 com mais de 12 milhões de contribuições de diferentes setores da sociedade. Na segunda versão, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, organizaram seminários estaduais em todo o país e reuniram 9 mil professores, gestores e especialistas. Agora, estamos às vésperas da 5ª audiência pública organizada pelo Conselho Nacional de Educação nas 5 regiões do país. O caráter democrático tem sido reforçado nesses encontros, mas ainda há uma sensação entre muitos educadores de que a implementação da base nas escolas será um passo um pouco mais difícil. Como será o processo de formação dos novos profissionais e a atuação do Ministério da Educação nesse processo? É possível avaliar a formação de professores no setor privado, hoje responsável por grande parte das matrículas em licenciatura? E os professores que já estão atuando, como adequá-los à base? Bom, essas serão algumas das perguntas que faremos ao longo do programa e contamos aqui com a presença no estúdio de Maria Inês Fini, ela é presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E também conosco está aqui a Lucília Augusta Lino, ela é professora da Faculdade de Educação da UERJ e presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP. Bom, obrigado às duas pela presença, um prazer tê-las aqui nesse nosso 4º debate especial desse assunto aí que preocupa boa parte, né, das pessoas que acompanham as discussões sobre educação e preocupa, é óbvio, os familiares e quem tem criança na escola sempre quer saber qual é a formação do professor que está lá no dia a dia dentro da sala de aula. Então, nesse sentido, começo perguntando a você, Maria Inês, como essas audiências públicas que já aconteceram, né, em algumas regiões, a gente está aí às vésperas da última em Brasília, como é que a formação dos professores tem sido discutida nas audiências? Olha, eu acompanho, Cristiano, todas as audiências públicas, até porque sou parte do comitê gestor da base dessa 3ª versão. Eu acho que esse tema está apenas subliminarmente presente nas audiências públicas. Muito mais se discute a arquitetura da base, algumas questões específicas relativas à questão indígena, à questão religiosa, muito mais do que diretamente a formação de professores. Mas, subliminarmente,
eu acho que há uma crença, eu diria, e uma convicção, mais do que crença, que ela terá um impacto bastante positivo na formação de professores, nas políticas de maneira geral da formação de professores. Lucília, você compartilha dessa visão? Como é que você vê essa discussão sendo levada ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, nas audiências públicas? Pois é, nós da ANFOP e das demais entidades do campo da educação, nós vemos com muita preocupação a implementação da base e os impactos. Diferente da professora, eu tenho temor forte de que esses impactos não serão positivos na formação de professores. Muito pelo contrário, serão negativos. Isso por quê? Nós tivemos recentemente, em 2015, uma resolução do Conselho Nacional de Educação que implementa as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores. E as universidades em todo o país estão se adequando a essas reformulações, a essas diretrizes. E a base, a BNCC, na realidade, ela vem numa linha totalmente diferente do que essa resolução compõe. Nós acreditamos que o professor ele tem que ter, nós da ANFOP e dos movimentos, e isso está presente nas diretrizes de 2015, nós defendemos uma base nacional comum. Uma base comum nacional de formação de professores que começa com a sólida formação teórica, a relação teoria-prática, o compromisso social-político do educador, a pesquisa, um componente curricular, que os cursos de formação de professores, principalmente das universidades públicas, eles têm se preocupado em contemplar. Então, muito das queixas, o que a gente coloca em relação a isso apareceu, as entidades se manifestaram nas audiências que já aconteceram em Manaus, Recife, Florianópolis e agora sexta-feira em São Paulo, essa preocupação com... você falou até que a apresentação da base foi uma discussão democrática. Nós temos algumas questões diferenciadas sobre isso, na medida em que as vozes, quando eu falo nós, aí são as entidades científicas, não só a ANFOP, mas ANPED, ANPAI, Fórum DIR, SEDES, a ABDC, a Associação Brasileira de Currículo. Nos manifestamos na primeira e na segunda versão, e a terceira versão, na realidade, não incorporou as críticas que as universidades, as entidades, os professores organizados colocaram. A gente tem questões sobre isso. Então, a democracia não é só ouvir, é também ouvir de que forma, né? As universidades brasileiras não têm uma contribuição a dar sobre essa questão da base curricular. Pela terceira versão, parece que não, já que as nossas críticas não foram contempladas. Nesse sentido, a gente tem acompanhado aí os dados divulgados oficialmente, são mais de 12 milhões de contribuições desde a primeira versão, 9 mil educadores, gestores e especialistas ouvidos para a composição, né, das diferentes versões da base. Isso poderia ter sido feito de outra forma, Marinês, como a organização das sugestões, né, da população dos diferentes setores que acompanham a base? Eu acho que foi democraticamente discutida. Acho que as proposições foram contempladas e eu acredito que nós precisamos diferenciar um pouquinho diretriz de formação de professor e a Base Nacional Curricular Comum. O que a base está dizendo, ela está organizando todos os direitos de aprendizagem dos alunos. O impacto que ela tem na formação de professores é que, seja qual for a arquitetura de diretrizes, de regulatórios que esta formação tenha e as modificações que vão decorrer a partir da base, elas precisarão considerar os direitos dos alunos para organizar, estruturar, modernizar e garantir esses direitos de aprendizagem. Então, eu acho que uma coisa não se confunde com a outra. O que a Base Curricular Nacional Comum faz é identificar os direitos de aprendizagem das nossas crianças e jovens, não é? Numa arquitetura moderna que propõe, sim, um trabalho diferenciado para o professor. Mas não se entra em direitos, em regulações, em estruturação de curso de maneira alguma. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes, embora intimamente vinculadas. Bom, a nossa equipe de produção preparou um vídeo com alguns destaques aí sobre as audiências públicas. Vamos conferir.
para falar um pouquinho sobre a audiência pública realizada no dia 25 de agosto em São Paulo, para contemplar as instituições e educadores que atuam na região Sudeste, a gente convida agora para o debate o Antônio Góes, que é consultor de Educação do Futura e presidente da Associação de Jornalistas de Educação, AGEDUCA. Góes, bem-vindo mais uma vez ao debate. Já começo perguntando a você como é que você avalia o envolvimento dos professores na formulação da Base Nacional Comum Curricular e dentro do tema que a gente está discutindo aqui especialmente, que é a questão da formação desses educadores. Sempre me pareceu, desde quando a gente começou a discutir a base é um processo complexo. Aliás, ela atravessa vários ministros de educação, secretários de educação básica, tem um impeachment, uma troca do governo, e a base ela atravessa todo esse processo. Obviamente não dava para ela atravessar esse processo sem traumas, sem divergências. Então, assim, a gente, de certa maneira, esses debates que a gente está vendo aqui, o debate, as divergências entre a professora Maria Inês e a professora Lucília, são também frutos todo desse contexto político aí. Sempre me pareceu muito difícil, desde a primeira versão da base, essa questão de você escutar, né, esse caráter democrático. Assim, é visível o esforço de ouvir os professores primeiro por uma plataforma, depois via audiências públicas, mas as audiências públicas que a gente tem acompanhado em transmissão do canal Futura, a revista Nova Escola tem feito também uma boa cobertura dessas audiências, a gente percebe que é muito difícil você harmonizar o conjunto de demandas. Assim, tem audiências públicas que foram praticamente monopolizadas por grupos contrários à questão da qualquer inclusão sobre identidade de gênero, qualquer menção a gênero no documento da base. São questões que se contradizem com muitos outros setores da educação que defendem a inclusão e que criticaram a exclusão em parte do documento. Então, eu sempre achei que esse debate sobre a Base Nacional Curricular Comum ia chegar, eu achei, mas a gente conversava com muitos especialistas do setor também, e ficava claro que em algum momento, a gente ia chegar a um momento que o MEC, o CNE, ele ia ter que fazer essas escolhas, e não haveria como, essas escolhas não seriam consensuais num debate tão complexo como a base, essas escolhas não seriam consensuais. A gente viu aí, desde em cada tópico, história, por exemplo, que foi a polêmica da primeira versão da base, cada tópico que a gente começava a discutir trazia bastante divergência de interpretações. Então, realmente, eu sempre achei que não haveria como todos os grupos estarem satisfeitos. Agora, o mais importante no encaminhamento desse processo, na minha opinião agora, é você se perguntar como que esse documento, quando ele tiver a sua versão final, como é que ele vai chegar em sala de aula. E daí é porque é tão importante ter esse tópico, que é esse último que a gente está discutindo nessa série do futuro, que é a questão da formação de professor, porque a qualidade do documento, e aí eu até coloco essa pergunta para os especialistas, que são a professora Maria Inês e a professora Lucília, mas assim, a qualidade, a gente pode e deve, não estou dizendo que é menor a discussão sobre nomenclatura, termos, mas como isso vai chegar depois da sala de aula, e aí como isso vai chegar na sala de aula envolve a formação de professores, essa etapa parece ser mais essencial para o sucesso da base do que efetivamente a discussão sobre os termos. Mas essa é uma questão que sem menosprezar, obviamente, essa questão da discussão dos termos, mas é uma pergunta que eu, como jornalista, faço aí aos especialistas que estão no estúdio. Professora Lucília, quer começar respondendo? Posso começar respondendo. Nossa grande preocupação primeiro, a formação atual, ela não vai... Há um princípio que é a autonomia das universidades. Nós vemos com muita preocupação a imposição, por exemplo, o Antônio Góes, quando ele faz a pergunta, ele fala a aprovação da base e depois a sua implementação. Nós achamos que essa correlação de forças, da aprovação dela, já está, por exemplo, essas escolhas que ele próprio colocou, a retirada das questões de gênero, de identidade de gênero. O MEC tem feito escolhas. Qual é a escolha preferencial do interlocutor? Não ouvir as entidades que representam professores. Inclusive que representam professores que já estão empregados, os sindicatos de professores. A gente tem a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que representa os professores da rede pública. Ao contrário de que a formação é feita
né, uma grande parcela nas instituições privadas, a educação básica é ofertada nas instituições públicas. Uma questão também que nos preocupa muito é a questão da diversidade do país. Nós temos um país muito diverso, as escolas, as redes, os municípios, os estados têm uma diversidade grande e a base ela é homogeneizadora. Eu acho que nós defendemos o direito à aprendizagem das crianças, mas esse direito nós achamos que ele pode ser prejudicado também pela imposição a um professor de um currículo, de uma base curricular que ele não discutiu. Agora estão falando que vai se discutir após a base aprovada como vai ser implementada nas escolas. Mas esse professor, na realidade, não foi levado para a escola a discussão anteriormente. Foi feita uma coisa, todos esses milhões de acessos, quem foram esses acessos? De quem foi? Esses acessos. Essa discussão não foi propiciada na escola, quando a gente sabe que a maioria dos professores brasileiros hoje tem uma jornada de trabalho muito extensa, em mais de uma escola, que muitas vezes dificulta muito a participação dele e a própria formação dele continuada. Tanto que nós defendemos que a formação continuada deve se dar na escola, para facilitar a educação. A formação não é só inicial, ela é continuada também. Sem dúvida, a questão da formação continuada é fundamental para todas as áreas e nesse momento de discutir a base, né, que é esse conjunto de conhecimentos que os estudantes têm direito de acessar, como é que esses educadores vão estar sendo formados de forma continuada para acompanhar, né, essas mudanças, professora Marinês. Então, Cristiano, veja, eu quero discordar mais uma vez da colega Lucília para dizer que 12 milhões de pessoas ouvidas foram professores. A Universidade Nacional de Brasília consolidou todos esses registros, eles estão à disposição do público, foram contribuições muito substantivas a partir da primeira versão e elas foram se aprimorando. Em segundo lugar, eu gostaria de afirmar que quem vai fazer a normatização proposta para a homologação do ministro agora é o Conselho Nacional de Educação. Então, respondendo ao Góes, eu também acho, viu, Góes, que é uma tarefa difícil, não é, para você ponderar todas as contribuições dessas audiências públicas. Agora, não acho que a padronização, muito pelo contrário, eu acho que é a identificação dos direitos mínimos de aprendizagem de cada cidadão brasileiro. E para você garantir equidade, lá no Oiapoque, lá no meio do Amazonas até o Chuí, os brasileiros têm o direito de ter acesso ao mínimo de aprendizagens para poder prosseguir na sua vida. Então, eu discordo desta padronização, eu acho que é pelo contrário, é a garantia mínima de direitos que as nossas crianças e jovens têm e que ela deve simbolizar a formação mínima dos nossos professores, que tem que ser reflexivos, que tem que aprender a fazer a gestão da aprendizagem na sala de aula, que tem que entender de política educacional, que tem que ter uma formação ótima como profissionais, completa, mas que tem que minimamente dominar os conhecimentos que os alunos têm o direito de aprender. Então, eu não desconsidero a relação muito maior da formação de professores, da atenção para a carreira, para as condições de trabalho, mas eu acho que a base curricular, para mim, é um marco de muita qualidade na formação dos professores. Deixa eu voltar a chamar o Antônio Góes, jornalista e presidente do GEDUCA, o Grupo de Jornalistas de Educação. Antônio Góes, a gente está aí às vésperas do próximo evento, a próxima audiência pública em 11 de setembro, em Brasília, fechando aí esse ciclo, né, essa rodada pelo país que a gente acompanhou ao longo das últimas semanas. Você acredita que a gente vai ter alguma versão muito grande nessa última versão da base em relação à formação dos professores? A gente sabe que em cada região houve um destaque para algum tema. Você acha que pode ser a participação dos professores um espaço aí para discussão mais ampla nesse último evento? Sobre formação de professores, eu acredito que, enfim, aí acho que até a professora Marina explicou bem, né, que não é a base, ela não é um documento que diretamente orienta a formação de professores. Assim, tem um processo aí, a base e aí até me parece que seja lógico, assim, a gente precisa saber o que a gente quer, quais são os conhecimentos, saberes, competências, habilidades, o que a gente espera que cada aluno aprenda. Então, é a partir do que a gente espera que o aluno aprenda, do que o aluno aprenda nesse conceito mais amplo, né? É a partir disso que a gente vai voltar, e essa é a oportunidade que muita gente tem colocado, assim, é a partir disso que a gente tem que fazer com que
as formações de professores nas universidades, elas dialoguem com esse conteúdo. Aí, é óbvio, como eu sempre falo, assim, quando a gente começa a entrar mais nos detalhes dos debates de educação, os consensos se dissipam. Assim, o único consenso que a gente tem é que a educação é prioridade, mas passa daí, quando a gente começa a entrar nos detalhes, e tem várias discussões do campus pedagógico que são, inclusive, muito fortes, né, com lados divergentes, então é difícil você achar um consenso. O que me parece assim, que a base surge como oportunidade é de você, a partir do que for colocado ali como os direitos de aprendizagem de cada criança, né, assim, respeitando, claro, há de se respeitar a sua regionalidade, os tempos de aprendizagem, mas me parece correto também dizer que o que a gente espera é que cada criança no país tenha direito de aprender para que não tenha desigualdade um aluno que se forma na região norte ou um aluno que se forma no sudeste. Então, a partir disso, é preciso voltar para uma discussão com a formação de professores para que concilie, sim, sem abrir mão da teoria, mas assim, como estamos formando os professores que vão na prática, em sala de aula, colocar em prática aquilo que está sendo pensado na base. Assim, quanto mais próximo do consenso, mais forte esse documento vai ser, porque ele vai ser maior chance dos professores aceitarem aquele documento. Agora, consenso total, desde o início, como eu falei aqui antes, e a gente sabia de vários especialistas de outros países, experiências de outros países que discutiram isso, você não vai ter consenso total. Em algum momento, o Ministério tem que fazer escolhas, o Conselho, enfim, as autoridades vão ter que fazer escolhas e essas escolhas, depois, vão dialogar com a vida real das escolas, que é um processo, uma batalha tão ou mais ampla e mais desafiadora do que essa batalha que já está sendo feita, né? Todos os debates já estão sendo feitos. Muito bem. Antônio Góes, presidente da GEDUCA, muito obrigado por mais essa participação e por essa longa jornada que a gente discutiu bastante sobre a base. A gente espera aí ter contribuído também para ampliar o interesse e também o conhecimento da população brasileira no sentido de entender o que é a base e sobre o benefício que ela pode trazer aí, o potencial de trazer uma melhor qualidade para a educação no Brasil. Valeu, Góes. Um abraço. Obrigado. Um abraço a vocês todos. Muito bem. Uma questão que o Góes trouxe na primeira participação dele foi sobre a base ter passado aí por diversas figuras de ministros, diversas mudanças, né, no Ministério da Educação, o próprio impeachment, um novo governo assumindo. De que forma você acredita que isso alterou ou não influenciou a discussão sobre a base no campo dessa decisão, na verdade, dessa versão que chegou até agora, professora Lucília? Bem, eu creio que influenciou bastante. Nós temos críticas, tivemos críticas da primeira versão, a segunda, mas achavam que estava num caminho de diálogo. Essa terceira versão, nós achamos que ela é um retrocesso à noção de competência, que já tinha sido, que era uma questão dos anos 90, que as pesquisas em educação apontam como não sendo essencial. Eu quero voltar à questão de que está se colocando que a escola tem currículo, sim. Os sistemas educacionais têm currículo, as redes de ensino têm currículo. Então, não está se falando que essa base curricular vai garantir que as crianças tenham direito à aprendizagem. Porque hoje nós já temos redes e sistemas e escolas que garantem o direito da aprendizagem das crianças. O que interfere, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos diariamente 20 mil crianças. Semana passada teve um dia que foi o recorde, 26 mil crianças que não puderam ter aula. E não era uma questão curricular, era uma questão da violência, aqui de como é que fica você garantir o direito de aprendizagem se você não consegue garantir as condições mínimas na escola. Tanto de segurança, quanto de equipamento, quanto de material escolar, de alimentação, da criança conseguir chegar à escola e a questão das condições de trabalho do professor também. Muito bem. Então, eu vejo que, por exemplo, esse atual governo, ele fez escolhas. E as escolhas foi de ouvir determinados atores em detrimento de outros. Nós temos consciência de que as universidades não estão sendo ouvidas. Bom, a gente tem mais uma participação por Skype, daqui a pouquinho, mas antes eu quero ouvir a professora Maria Inês nesse sentido.
Eu preciso repor algumas coisas, né? Em primeiro lugar, a década de 90 trouxe para o Brasil o conceito de competências e habilidades que foi pactuado na primeira Conferência Mundial de Educação para Todos. E nós tivemos, sim, como o Góes falou, um retrocesso muito grande em relação a isso. Todos os países do mundo têm os seus currículos organizados numa arquitetura de competências e habilidades. Competência não é um termo neoliberal, como muitos dizem por aí, eu acho, inclusive, é um construto teórico bastante sólido que mostra uma mudança de paradigma para propostas curriculares serem organizadas. A outra questão que eu gostaria de salientar é que a base não é currículo, em hipótese alguma. A base é uma referência e não vai garantir nada. Quem vai garantir são os currículos, as propostas pedagógicas das escolas e dos seus professores. Eu acho, sim, que houve uma grande interferência nessa transição política, como o Góes falou, apontou, não é? Agora, nós nos valemos, nessa terceira versão, de leitores internacionais, leitores críticos, especialistas, sociedades específicas, sim, que desenvolvem pesquisas na área e muitos professores universitários que participaram como leitores críticos. Há no site do MEC, eu gostaria de convidá-los até a visitar, uma comparação entre a versão 2 e a versão 3, não é? E há toda uma equivalência, absolutamente, a versão 2 é toda a referência da versão 3. Eu acompanho isso, eu sou tida como especialista em currículo e eu identifico nas duas versões muita proximidade, com um ganho muito grande na arquitetura da versão 3. Então, este documento de comparabilidade está no site do MEC. Só a reforma do médio é que vai ter que uma nova, impõe uma nova arquitetura, porque ela reduz um pouco o tamanho daquilo que vai ser comum a todos em função da flexibilidade. Mas é importante a gente ressaltar isso, que a parte do ensino médio é toda uma outra discussão, a gente está aqui falando ainda, né, até o final do ensino fundamental. Exatamente. Bom, deixa eu aproveitar e chamar aí mais uma convidada que vai trocar uma ideia com a gente, trazendo mais elementos para a nossa discussão, porque há uma expectativa para que o Ministério da Educação homologue a Base Nacional Comum Curricular referente à educação infantil e o ensino fundamental ainda esse ano, em 2017, o que significa que, a partir do ano que vem, as redes estaduais e municipais, além das escolas particulares, comecem a ajustar as suas rotinas e estruturas para atender aos conteúdos curriculares previstos na base. Então, para ajudar nesse processo, o Concede e a Undime criaram um guia de implementação. E é sobre ele que a gente conversa agora com Alice Ribeiro, secretária executiva do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular. Alice, bem-vinda ao nosso debate. Já começo perguntando a você em que consiste esse guia de implementação. Afinal, a gente ainda está ouvindo as audiências, ainda há espaço para discussão na esfera pública. Como o guia já está sendo estruturado? Isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão tão importante. Esse guia, ele traz ações preliminares que ajudam a preparar o terreno para a implementação da base. A base só vai estar pronta depois que a discussão no Conselho Nacional de Educação for finalizada. Esse documento retorna para o Ministério da Educação para homologação, então certamente não se fala ainda de implementação do documento, porque o documento ainda não está pronto, mas já existem uma série de ações que podem e devem ser já pensadas e planejadas pelas diversas redes do ensino, e é devido à própria procura dessas redes e aos pedidos delas com relação ao que elas já poderiam fazer nesse momento para preparar o terreno para a implantação da base, que esse guia foi feito. Então, exemplos de ações que constam ali são, por exemplo, como a professora Marinês Fini bem ressaltou, a base não é currículo. Mas para muitas pessoas não só isso não está claro, como não está claro o que é a base e o que é o currículo. Então, esse tipo de discussão já pode e deve acontecer nas redes. É importante que as redes pensem como podem se organizar em regime de colaboração. Sabe-se que o processo de atualização, construção curricular é um processo bastante desafiador. E quanto mais puderem ser somados esforços para isso, melhor será para as próprias redes, para os professores e para os alunos. Então, pensar em como as redes podem atuar conjuntamente, pensar nessas discussões importantes para entender localmente o que é a base, o que é o currículo, o que deve acontecer com o dia a dia do professor quando a base ficar pronta. Discussões sobre o histórico curricular vigente. Muitos locais já constam, nesses locais já constam documentos curriculares.
e um histórico curricular muito rico. É interessante conhecer o que já foi feito, as decisões que já foram tomadas, o que segue valendo para que quando o ajuste curricular for feito, depois que a Base Nacional Comum for finalizada e homologada, isso tudo já prepara o caminho para a discussão e para o ajuste curricular que vai precisar ser feito posteriormente. Agora, Alice, focando na nossa temática central do programa de hoje, em relação à formação dos professores, o que o guia prevê e de que forma ele pode auxiliar nesse processo? Olha, hoje o guia ainda não fala especificamente sobre a questão da formação dos professores, porque, de fato, essa formação ela vai precisar acontecer, né? A formação ela deve ser feita de acordo com o que os alunos devem aprender na escola e isso vai estar explícito quando a base ficar pronta. Então, a ideia é que o guia seja complementado com uma sessão sobre formação dos professores e aí, especialmente importante, vai ser a questão da formação em serviço, da formação continuada, né? Para que essas redes contem com ideias, sugestões e possam, inclusive, contribuir para o próprio guia com conteúdos e propostas sobre como deve ser feita a formação local, a formação continuada, para que os professores que já estão nas salas de aula saibam como pensar na base, trazê-la para o seu dia a dia, aterrissá-la nos currículos, nos projetos pedagógicos, escolher as metodologias, porque a base só mostra onde os alunos devem chegar, né? Uma parte de onde os alunos devem chegar, e não como. Então é importante que os professores saibam como fazer isso, isso vai ser complementado quando a base ficar pronta. Muito bem, então Alice Ribeiro, secretária executiva do Movimento pela Base, muito obrigado por ter participado do debate de hoje. Nós que agradecemos. Bom, e antes de encerrar o bloco, eu deixo para você uma dica. Se você tem interesse em saber mais sobre esse guia de implementação da Base Nacional, acesse o site que vai aparecer aí na sua tela, implementaçãobncc.com.br. Bom, eu continuo daqui a pouquinho com a professora Marinês e a Lucília aqui no estúdio, com mais debates sobre Base Nacional Comum Curricular e formação dos professores. A gente volta já. O debate está de volta para falar de educação. E uma deliberação recente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, que estabelece diretrizes curriculares para a formação de profissionais docentes, impactou negativamente junto a cursos de pedagogia e licenciaturas atingidos pela medida no Estado. Os professores da Faculdade de Educação da USP, por exemplo, criticam o documento por fixar balizas rígidas para a organização do percurso curricular, incluindo conhecimentos que devem ser abordados com respectiva carga horária. Bom, os profissionais responsáveis pela formação de novos professores questionam a falta de diálogo e o desrespeito à autonomia das instituições de ensino superior na definição de seus percursos formativos. O que parece estar por trás dessa decisão é a necessidade de incluir a Base Nacional Comum Curricular na grade horária das licenciaturas e nos cursos de pedagogia. Então, para falar um pouquinho mais sobre esses desdobramentos, a gente conta com a presença aqui no estúdio, no programa de hoje, de Maria Inês Fini, que é presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E também conosco, aqui no estúdio, está a Lucília Augusto Lino, que é professora da Faculdade de Educação da UERJ e presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP. Bom, as duas continuam comigo aqui, mas eu já quero puxar, né, essa discussão que aconteceu em São Paulo, mas também pedir para a professora Marinês falar um pouquinho sobre os estudos que o INEP traz em relação à formação dos professores atualmente no Brasil. Pois é, veja, o INEP desde 10 anos atrás tem no censo do ensino superior os dados identificados da trajetória do professor, da sua formação, e consegue fazer, com os seus dados estatísticos ano a ano, uma análise da adequação da formação do professor. Não só uma porcentagem de jovens formados nos respectivos cursos, mas também daqueles que atuam na educação básica, a adequação da sua formação. E é gritante, né, a inadequação da formação em relação à tarefa que eles têm de ensinar. Por exemplo, isso se acentua muito nos profissionais que atuam de sexto a nono ano e também durante o ensino médio. Você tem aí o grupo de professores que tem uma formação inadequada, alguns não têm formação de ensino superior, outros têm apenas um bacharelado em áreas nem correlatas, um terceiro grupo numa área correlata,
completa, só o 4º grupo é que tem bacharelado na área do componente curricular e um 5º grupo que tem, de fato, a licenciatura correta. Então, eu acho que esses dados que estão todos à disposição no site do INEP, eles mostram a urgente necessidade de nós adequarmos a formação do professor exatamente para a atuação profissional que ele vai ter. Independente de existência de base curricular nacional, é fundamental que os professores aprendam e se licenciem exatamente naqueles campos onde ele vai atuar. Não é? Nós tivemos uma melhoria muito grande no desempenho dos alunos no primeiro segmento da educação básica, exatamente porque a formação do professor no curso de pedagogia é adequado para a atuação nesse segmento. A partir do 6º ano até o 9º e no ensino médio, você tem uma atuação, a maioria dos professores com a formação inadequada para a função. Então, eu acho que bom, coincidência ou não, é na fase da educação que há um maior abandono da escola também, exato, desinteresse muitas vezes dos alunos. Pode ser que haja aí alguma correlação, né? Nós sabemos que a qualidade das aprendizagens dos alunos depende muito da qualidade da formação e da atuação do professor. E o índice, Cristiano, de evasão no 9º ano do ensino fundamental tem sido muito maior nos últimos anos. Bom, a gente vai chamar agora mais uma convidada para trocar ideias com a gente, para falar sobre a Base Nacional de Formação de Professores, porque há um consenso entre especialistas em educação de que a formação dos educadores que temos hoje em muitas universidades não contempla os saberes e habilidades previstos na Base Nacional Comum Curricular. E que, por isso, é necessária uma revisão urgente dos currículos das licenciaturas e dos cursos de pedagogia. Bom, essa opinião é compartilhada por Guiomar Namo de Mello, que é doutora em Educação e diretora da Escola Brasileira de Professores, e que também faz parte do Movimento pela Base. Professora Guiomar, bem-vinda ao debate. Você tem participado das discussões que visam a formação de professores que vão utilizar a base para formular suas aulas. O que está sendo pensado para essa capacitação? Boa tarde. Veja só. A formação de professores no Brasil, ela padece de vários problemas. A partir do 6º ano, quando eu tenho os professores especialistas, nós temos um problema, muitas vezes, bastante sério, porque, além da inadequação, como mostram os dados do INEP, naquelas licenciaturas, quando o aluno faz a licenciatura, muitas vezes ele tem toda a formação de conteúdo, mas a formação de como ensinar esse conteúdo, da parte de metodologia didática, ela é muito encurtada e ela é muito frágil. Quer dizer, aqui na USP nós já vimos cursos que duram 4, 5 mil horas e que têm apenas 300 horas de formação pedagógica propriamente dita. Por outro lado, a formação do professor que atua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em que pese, como disse a professora Marinês, que os problemas aí são menores, nós ainda temos problemas sérios de alfabetização. Os resultados da ANA, da Avaliação Nacional de Alfabetização, mostram isso, que falta aos nossos professores uma formação consistente como alfabetizador, porque eles recebem uma população muito heterogênea e não é uma coisa singela, não é trivial ensinar a ler e escrever a diferentes tipos de criança, a uma classe muito heterogênea. E nós também teremos problemas que esses professores vão enfrentar com a Base Nacional Comum. Porque a Base Nacional Comum, que está sendo discutida no Conselho Nacional de Educação e que foi preparada pelo MEC, ela vai ser muito mais exigente na aprendizagem das crianças com os conteúdos curriculares que vão do 1º até o 6º ano de escolaridade. Eu vou interromper rapidamente, professora Guiomar, que a gente está nessa eleição também pela internet, a tecnologia nos possibilita falar facilmente também pela imagem do celular, pela imagem do computador, então eu já volto a falar com a professora Guiomar, porque eu quero pegar um ponto que ela traz em relação a essa formação para diferentes etapas da atuação do professor, para perguntar à professora Lucília em relação a isso. Como a gente pode pensar e como é que a associação também pensa em capacitar melhor esse professor para diferentes etapas, né, do ensino que ele vai atuar? Então, eu fiquei feliz de poder concordar com a Maria Inês,
quando ela faz um levantamento, o INEP faz um levantamento do quadro de formação de professores. Então, nós temos, na realidade, professores, por isso a ANFOP é a associação que luta pela formação. A gente tem professores sem formação. Nos próprios anos iniciais na educação infantil, o professor formado em ensino superior no curso de pedagogia é recente. A gente ainda tem um percentual imenso de professores a formação apenas no nível médio, que é o curso normal. Em algumas redes, nem isso. O antigo magistério de segundo grau, do antigo segundo grau. E no nível superior, o quadro é esse, professores não licenciados. Então, as críticas que se fazem à formação de professores, eu acho que, primeiramente, é a não formação. Nós temos professores não formados. E se colocou até sobre a reforma do ensino médio, causou bastante apreensão das entidades e das universidades, que nós já temos esse quadro de professores leigos, professores não formados na área. E a reforma do ensino médio tem um item que introduz e mudou a LDB para introduzir isso, como professor, uma pessoa, um notório saber que sequer precisa ter formação em nível superior ou pedagógica. Então, num país em que a exceção, nós já sendo regulado que você tem que ser professor, nós já temos um número grande de pessoas não professores, sem a formação, atuando como professores, se você ainda coloca na lei máxima que pode ter uma pessoa, desde que ela tenha um notório saber que não especifica qual, sem formação para dar aula, é muito preocupante. Sem dúvida. Então, nós defendemos a formação. Nós não queremos professores sem formação ou com formação adequada. Professora Maria Inês, quer fazer uma colocação antes de eu voltar para a professora Guiomar? Eu só quero fazer um reparo, né? Esta liberdade que a lei do ensino médio deu é para as carreiras, para o 5º itinerário, que é o ensino profissionalizante. É muito razoável que você possa trazer para o interior da escola pessoas experientes no mundo do trabalho que possam contribuir com a formação técnica profissionalizante. É isso que diz a lei. Okay. Hoje nós temos já os institutos federais de Educação e Tecnologia, os IFET, que a Rede Federal de Educação Profissional se ampliou bastante, formando profissionais para atuarem na educação profissional, de nível técnico e médio. Então, a gente acha que é um perigo, nesse quadro de formação de professores, nós temos vários professores atuando sem formação, ainda abrir mais uma brecha para a educação profissional para um não professor. A gente vai discutir bastante ainda ensino técnico e novo ensino médio, mas quero voltar a chamar a professora Guiomar, que conversa com a gente pela internet. Ela está ouvindo de pertinho ali pelo celular. Professora Guiomar, está me ouvindo bem? Agora estou. Ok, professora, qual a sua visão em relação à postura do MEC, o Ministério da Educação, na implementação da base, uma vez aprovada? De que forma pode contribuir também as diretrizes do MEC em relação à formação de professores? Que você não deixou concluir. Por favor, conclua. Então, eu estava dizendo que no caso dos cursos de pedagogia, nós temos um problema bastante sério, porque pelas notas do Enem e pelos dados dos alunos que concorrem às universidades, os alunos que entram nos cursos de pedagogia são os que têm as mais baixas notas do Enem. Então, nós temos que ter um trabalho de acolhimento desses alunos no ensino superior e de trabalhar com eles os conteúdos que eles não aprenderam quando eles estavam na educação básica, já que eles, realmente, o desempenho deles no Enem mostra que a escolaridade básica deles é uma escolaridade muito frágil. Então, nós temos, na verdade, problemas distintos. Nas licenciaturas por disciplina, nós temos dificuldades com a formação pedagógica do professor, e na licenciatura da pedagogia para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nós temos problemas com a formação nos próprios conteúdos a serem ensinados. E nós sabemos que ninguém ensina aquilo que não sabe. Portanto, é muito importante que isso seja esclarecido para que a gente saiba para que nós estamos insistindo no acolhimento e no aprofundamento dos conteúdos da educação básica. Então, essa é uma questão muito importante. E nem adianta dizer que não se pode dar o conteúdo sem a metodologia, porque quando você vai dar aula para um aluno dos conteúdos da educação básica,
você já pode dar com um exemplo da própria metodologia que você quer no futuro que ele adote como professor. Então, não tem um divórcio entre a formação de conteúdo e a formação pedagógica. Essa é uma questão. A outra questão diz respeito à Base Nacional Comum do ensino médio, que está do ensino fundamental, que está sendo discutida no Conselho. Eu acho que a posição do MEC é bastante clara sobre isso. Tá bom. A Base Nacional Comum já é do conhecimento de grande parte da comunidade educacional. Ela está sendo discutida em audiências públicas, debates, etc. O Ministério está aguardando que o Conselho Nacional possa transformar a Base Nacional Comum num marco regulatório que vai poder orientar os currículos dos estados e municípios. Muito bem. Senhor Guilmar Namo de Mello, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Até a próxima. Bom, quero trazer essa questão do MEC aqui para o estúdio também. A gente sabe que o MEC, né, vai receber essa última versão e, a partir daí, como é que a gente pode pensar no papel mesmo do Ministério, sabendo também da autonomia de secretarias para a criação, né? A gente já falou aqui em outras edições do programa sobre a formação dos currículos e pensando também na formação dos professores. Eu acho que você toca bem na questão federativa, você vai ter que ter essa divisão de tarefas, né, para cada ente federativo. Eu acho que cabe ao MEC um redirecionamento, por exemplo, da política do livro didático, para fazer uma adaptação, o apoio à implementação em várias políticas que já existem, inclusive, que estão sendo realinhadas, porque você via que havia um desalinhamento entre o apoio à política de formação de professores. A própria CAPES tem o programa PIBID, o PARFOR, que deverão estar alinhados a um incentivo maior para o apoio à formação de professores. O ajuste dos mecanismos de avaliação da educação básica, todos eles estarão alinhados nos seus referenciais à base e, acima de tudo, apoiar aí as escolas, não é? E os sistemas naquilo que couber ao ente federal. Eu acho que, fundamentalmente, o MEC sai de campo no momento exato que as secretarias estaduais e municipais começarem o desenho dos seus currículos. E apoiará na política geral de formação de professores o livro didático e os referenciais de avaliação. Muito bem. Bom, a Base Nacional Comum Curricular tem um potencial aí muito grande de impactar as milhões de salas de aulas e de escolas públicas e também privadas brasileiras nos próximos anos. O processo tem sido longo, atravessando aí 5 gestões do Ministério da Educação desde o seu início, impulsionado pela aprovação do Plano Nacional de Educação, que coloca a BNCC, como é chamada, como estratégia em 3 de suas 20 metas. Vale a pena destacar aqui que a base é um documento de Estado, não de governo, e isso é garantido tanto pelas contribuições já realizadas em inúmeras consultas à população feitas nos últimos 2 anos, quanto pela sequência do debate agora sob o comando do Conselho Nacional de Educação. Então, para falar um pouquinho mais sobre a implementação, a gente convida para essa discussão um representante de quem terá aí que lidar diariamente com a base, que é o Ney Mello. Ele é biólogo, pesquisador e professor adjunto do Colégio de Aplicação da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ney, bem-vindo ao debate, sempre um prazer conversar com você. Você acha que a base vai ajudar os professores na formulação das suas aulas e de seus planos pedagógicos e de que forma? Olá, Cristiano, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui falando sobre esse assunto extremamente importante para a gente, nesse turbilhão de reformas que a gente está passando, né? Bom, a minha avaliação do texto da base é que ele coloca na vitrine um assunto que precisa ser discutido, que é a educação. Algumas reformas precisam sim ser feitas, mas eu entendo que o texto, na verdade, ele nos dá algumas diretrizes, algumas coisas importantes que a gente precisa seguir. Na prática, não é bem assim. Por exemplo, o texto ele fala muito para a gente sobre usar contextualização, falar sobre a realidade local, fala sobre inclusão, valorização, mas na prática nem sempre é o que a gente vê nos investimentos de educação. Então, é bom que a gente tenha esse assunto em pauta, é bom a gente ter um documento desse porte, mas na hora de preparar uma aula, até na hora de formar professores, eu acho que isso está muito mais dependendo da formação que o professor tem do que do texto da base hoje em dia.
Ney, a gente está quase tendo que encerrar o nosso programa. A discussão podia seguir aqui por mais horas e horas, mas eu queria saber de você, como professor, como é que a discussão sobre a base tem chegado até os educadores? Isso é, de fato, um assunto que os professores estão interessados? Virou um assunto que vocês têm acompanhado as discussões das audiências públicas, as diferentes versões do texto? Você acredita que, de uma forma geral, os professores que estão na ponta, na sala de aula, têm se interessado nessa discussão? Com certeza, é um tema que está o tempo inteiro nas principais mídias. No Colégio de Aplicação da UERJ, por exemplo, a gente está sempre conversando sobre isso, sempre pensando em como é que a gente pode adequar isso da melhor maneira possível a médio e longo prazo. Eu acho que é uma discussão que hoje está em pauta, principalmente por essa força que está ganhando nas mídias hoje em dia, né? Em jornais de grande circulação. Muito bacana. E a expectativa que vocês têm como educadores em relação a essa última versão e aprovação da base? A melhor possível. Eu acho que o texto está muito bom, a ideia é muito boa como documento e a gente espera que isso encontre investimentos, encontre espaço para a gente poder aplicar o que está ali no texto da base. O mais importante agora é a gente conseguir aplicar esse texto que foi feito na prática, no nosso dia a dia, dentro de sala de aula. Muito bem. Ney Melo, professor do CAP da UERJ, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Até a próxima. Obrigado, é um prazer. Até a próxima. Bom, a gente está chegando aqui na reta final, queria as conclusões finais de vocês, afinal de contas a gente falou bastante aqui dessa sensação, né, de fim da linha também na discussão, a gente está às vésperas da última audiência pública, em breve aí a expectativa é de aprovação do texto final até o fim desse ano de 2017. Então, professora, o que você acha que vai acontecer a partir de agora? Essa discussão a gente pode ter alguma mudança muito grande? Como é que os professores têm percebido essa discussão? Eu não acredito que vai ter uma mudança no documento, pelo que a gente está vendo, apesar das críticas, essas críticas não estão sendo incorporadas, eu acho que vai haver um grande movimento de resistência dos professores na aplicação da base. E diferente do que se falou aqui, que ela seria apenas um referencial, não. Ela está no texto, ela é normativa. Ela é para ser cumprida. Agora, claro que a gente sabe que o professor pode resistir a isso se ele não se sentir contemplado. E eu quero finalizar dizendo que a gente tem um documento fundamental, que é o Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado em 2014 e que ele tem sido e que ele tem metas sobre a formação de professores que contrapõem, na realidade, o que a BNCC está fazendo. A questão da BNCC não é que nós somos contra uma base nacional curricular, é que tipo de base. Então, ela é uma base que ela estava sendo discutida há 2 anos, mas nós questionamos esse processo de elaboração dela e a própria discussão e como ela vai ser implementada. Então, a gente vê, finalizando, com muita preocupação, essa imposição. A gente acha que, nesse momento atual, delicadíssimo politicamente, não é essa imposição de uma base que vai garantir o direito de aprendizagem da criança, mas todo o cumprimento das 20 metas, principalmente de financiamento, com corte de financiamentos e com uma PEC aí, com corte de investimentos públicos em educação e saúde e área social pelos próximos 20 anos, é difícil você atender os direitos de aprendizagem das crianças. A professora Lucília mencionou o Plano Nacional de Educação, também chamado como PNE, e nós tivemos um debate aqui falando sobre exatamente isso, a questão da crise econômica e de que forma pode afetar ou não o cumprimento, né, das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Você pode conferir no Futura Play nosso debate para entender um pouco mais sobre esse assunto. Professor Marinês, para concluir, sua expectativa a partir de agora, as vésperas da última audiência pública para discutir a base? A minha expectativa é completamente diferente da professora Lucília. Eu tenho andado pelo país, ouvido professores, e eu vou ficar com o depoimento do nosso professor Ney. Eu tenho visto que os professores estão discutindo, fazem perguntas interessantíssimas acerca do texto. E o texto da base em si, ele não é normativo. Normativo é o parecer do Conselho Nacional de Educação e a diretriz que vai emanar deste parecer para ser homologado pelo ministro. A base é um apêndice deste parecer e dessa normativa que virá com a diretriz. E ela, sim, ela tem um caráter de orientar os conselhos nacionais e estaduais para isso. Acho, assim, que em relação ao Plano Nacional de Educação, ele mesmo prevê a existência de uma base nacional curricular comum.
E acho que todos nós somos brasileiros conscientes, estamos vivendo um momento econômico difícil, né? Criado ao longo de muitos anos. E acho que a gente tem que ponderar bastante acerca daquilo que pode estar na nossa governabilidade. Eu acho que a formação de professores está na nossa governabilidade. Eu acredito que o professor brasileiro tem condições, com uma formação continuada bastante sólida e consistente, de superar todas as dificuldades e brilhar. Muito bem, o nosso tempo aqui está esgotado, mas agradeço muito, professora Lucília e Marinês, pelo prazer de ter conversado comigo hoje no debate, levado esse assunto tão importante aí. Você de casa, confira esse, outros episódios do debate, busque outras informações sobre a base na internet e estamos lá no futuraplay.org com muito mais conteúdo do debate no Futura. Um abraço para você e até a próxima. Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre psicologia e educação com um professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana, em Cuba, Guilherme Ares. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muchas gracias por haberme invitado. Professor, pensando nessa sua área de atuação que relaciona a psicologia com a educação, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente em que medida essas duas grandes áreas do conhecimento elas dialogam e são positivas, tanto dentro da universidade quanto na nossa sociedade em geral. Bom, eso es lo que yo he estado trabajando durante mucho tiempo, desde 1971 hasta el presente, y realmente la psicología es una ciencia que tributa mucho a la educación. Por supuesto, la educación precisa también de otras ciencias, las ciencias pedagógicas, la sociología, incluso las ciencias económicas y la antropología. La educación es una disciplina, es una práctica social muy compleja. Pero la psicología es una ciencia que ayuda en tanto estudia el problema del desenvolvimiento de las crianzas y la manera en que ese desenvolvimiento se produce. Yo tengo la ventaja como cubano que realmente en mi país, desde el siglo XIX, hay un conjunto de pensadores que ya dijeron que la educación es la que desarrolla y forma la conciencia humana. E esse processo da consciência é uma das áreas de estudo da psicologia. Y ese proceso de la conciencia es una de las áreas de la psicología. Y entonces todo este planteamiento que hacen esos pensadores coinciden con la otra orientación psicológica que yo tengo, que es el enfoque histórico-cultural, y que es más reciente. Dentro desse enfoque, qual é a linha, professor, de pensamento, la línea de pensamiento principal coincide con este análisis que estoy diciendo, o sea, coincide con el planteamiento de que la educación produce el desenvolvimiento psíquico, y el desenvolvimiento psíquico produce el desenvolvimiento de la conciencia, y la formación de la conciencia y la formación de la personalidad. ¿Qué significa esto para el enfoque histórico-cultural? Que precisa mucho más que lo que precisaban mis pensadores del siglo XIX, pues que ese es un problema que está contenido en las relaciones sociales, en la sociedad, en la influencia de la sociedad y en el papel de la cultura dentro de esa sociedad, inmerso en todo el proceso educacional. O sea, el proceso educacional para el enfoque histórico-cultural no es más que la organización de los contenidos y medios de la cultura, que son los que el sujeto se va apropiando en el propio proceso de la enseñanza y de la educación. Vai além dos conteúdos curriculares. Los contenidos curriculares son precisamente los contenidos de la cultura, de la ciencia, del arte, del deporte y de toda la actividad humana cultural que se desenvuelve, que se organiza en los contenidos que se dan en las escuelas o que se dan en todo el proceso educacional. Y además este enfoque también, como mis pensadores insisten,
en que el problema de la educación no es solo un problema de la escuela, sino que la escuela tiene que interagir, tiene que interactuar con la familia y con toda la sociedad y la comunidad donde esté radicada la escuela, de manera tal que esa interacción sea lo que garantice uma educação de qualidade. E como, professor, o senhor tem visto esse processo de promover cada vez mais essa interação por meio de debates que envolvam esses conceitos que o senhor trabalha dentro do enfoque histórico-cultural? Es muy complejo eso, pero los debates pueden servir. Pero además de los debates hay que trabajar y hay que crear, producir precisamente la organización de esa cultura para que la enseñanza pueda realizarla. Por ejemplo, hay que concebir, para que se logre una educación de calidad, hay que concebir la educación infantil. La educación infantil no es solo una educación para cuidar al niño. Tiene que ser, además de cuidar, tiene que ser una educación que promueva el desarrollo del niño y el desenvolvimiento del niño a través de las relaciones sociales, a través de las relaciones emocionales y afectivas que se establecen con el niño. Entre os próprios alunos e o professor e o aluno, a escola, com a os través del conocimiento de los objetos, de la denominación de los objetos, del uso de los objetos, del uso de los objetos de la cultura como instrumentos de trabajo, del juego y el dibujo o diseño, que eso también hay que enseñarlo, eso también hay que darlo como contenido de esa educación. Y por último, algo que es extremadamente necesario para todo el aprendizaje de la lectura y la escritura, que es lograr que el niño adquiera la capacidad y la conciencia de que el lenguaje hablado se puede representar. A questão da alfabetização é de suma importância. Para que esto sea una base de la alfabetización. Y por supuesto después, ya en la educación escolar, que es diferente a la educación infantil, para ensino fundamental que nós conhecemos que aqui no son Brasil. la educación fundamental de Brasil, ya en la educación fundamental comenzar por todo el proceso de alfabetización y de adquisición de la lectura, la escritura, el cálculo, los conocimientos científicos que se dan a través de la disciplina y que necesita de la lectura y la escritura para garantizar todo esto. El enfoque histórico-cultural precisamente postula que no solo la unidad de la familia, la escuela y la sociedad, sino de crear la educación infantil y la educación fundamental coarticulada, integrada. Que haja uma continuidade, professor, também? Que es la educación fundamental es una continuidad de la educación infantil. Mas ela é vista dessa forma hoje, dentro dos ambientes escolares? O senhor percebe Cuba, que há sí. essa continuidade? Em Cuba, sim. En Cuba sí. En el mundo, en algunos países también. Por ejemplo, yo conozco que en Chile se trabaja con esta perspectiva. En Ecuador ahora se está trabajando con esta perspectiva también. En otros países la educación infantil no se ve claramente como parte de la educación. Para que serve a educação infantil? Essa é uma grande pergunta ainda, professor, entre os educadores, de entender a contribuição de uma boa educação infantil para a formação dessas crianças? Sí. Eso yo creo que es un desafío de la educación en el mundo, porque generalmente la educación infantil se ve como un momento de cuidar al niño, de proteger al niño, de lograr que el niño tenga un desarrollo, un desenvolvimiento espontáneo, natural, que es el desenvolvimiento que se produce en el niño, pero yo acredito que ese desenvolvimiento estimulado por una boa educação é há grande mucho potencial, melhor. Então, professor, dentro da educação melhor. infantil. La educación infantil potencializa el desenvolvimiento de las crianzas y crea las condiciones del desarrollo para que la crianza pueda aprender a leer, a escribir y a calcular y obtener los conocimientos de la ciencia.
O senhor citou a questão que em Cuba essa realidade ela é muito presente, permite a existência de um sistema educacional um pouco diferente do que ocorre em outros países do mundo, mas isso a gente conversa um pouco mais daqui a pouco. Isso. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor cubano Guilherme Arias para falar sobre psicologia e educação. Professor, nós terminamos o último bloco trazendo um panorama da importância da educação infantil e o senhor citou alguns países nos quais essa educação infantil ela é trabalhada de forma a ser a base, promotora desse desenvolvimento infantil que seria fundamental. E eu gostaria que o senhor apresentasse um pouco para a gente, exemplificando como Cuba, né, que é o seu país, onde o senhor leciona, onde o senhor atua, tem investido nessa educação infantil. Sí, nosotros desde 1962 prácticamente tenemos una buena organización de la educación infantil. Lo que sucede es que durante un tiempo esa educación infantil, a través de los círculos infantiles, pues solamente se brindaba el servicio para las madres trabajadoras principalmente. Y después nos dimos cuenta en los estudios, evaluando la calidad de los programas y del trabajo con el resto de la educación, de los niños en la educación, que los niños que asistían a los círculos infantiles tenían muchos mejores resultados y que incluso los niños que no iban a los círculos infantiles seguían manteniendo un alto índice de fracaso escolar. A eso lo constatamos alrededor de los años 70. Y a partir de esa situación empezamos primero a tratar de construir más círculos infantiles, pero la situación económica del país no permitía desarrollar la educación infantil sobre la base de la construcción de círculos infantiles y ideamos realizar un programa no formal de educación infantil que se le llama el programa Educa a tu Hijo o Educa a tu Filio, que es un programa que se hace por activismo y se hace con la participación plena de la familia, ya que los círculos infantiles eran destinados a las madres trabajadoras. El programa Educa a tu Filio pues es dedicado inserir os pais nessa a los dinâmica pais escolar. y las madres que no trabajan. Actualmente ya hay muchas madres que no trabajan que también se afilian al programa Educa a tu Filio. Y por lo tanto eso ha garantizado desde los años finales de los 80, principios de los 90, eso ha garantizado que prácticamente el 90,5% de las crianzas de 2 a 5 años asisten a algún programa de educación infantil. Y esto garantiza realmente todo el desenvolvimiento que los niños tienen que tener para cuando lleguen a la escuela primaria puedan cumplir con las exigencias de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, el cálculo y todo el conocimiento científico. Algo que es importante que quiero insistir es que el contenido y la metodología del trabajo en la educación infantil en nuestro país es diferente a la de la educación primaria fundamental. Nosotros no hablamos en la educación infantil de aulas, de clases, hablamos de actividades. Nosotros no hablamos de profesores, sino más bien de educadores, porque realmente el contenido y la metodología de trabajo en la educación infantil tiene que ser más flexible, más espontánea, menos rígida como es en el caso de la educación primaria, y además el tiempo de las actividades no pasa de 30 minutos ou 25 minutos. Professor, nesse cenário que Cuba apresenta, como se dá a formação desses educadores para trabalharem nessa dinâmica de atividades? Es una formación específica para esos educadores dentro de la educación pedagógica y dentro de las da faculdade de universidades. educação, do curso de educação. Nosotros tuvimos durante largo tiempo los institutos pedagógicos, que eran universidades pedagógicas. Hoy en día se está produciendo en el país un proceso de unificación de las universidades y los institutos pedagógicos van a pasar a ser
facultades dentro de las universidades. Y ahí se forman los educadores de círculos infantil, los profesores de educación fundamental y los profesores de ensino medio. Pero todos se forman con una concepción pedagógica y con una especialización en cada una de las actividades y tareas que se realiza en cada nivel de ensino, que los métodos y los procedimientos varían. Professor, o senhor veio como professor convidado do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru para discutir essa relação da psicologia com a educação, apresentar esse panorama da importância dessa educação infantil e para conhecer um pouco mais da realidade das escolas brasileiras, nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com a professora da Unesp em Bauru, Flávia Ferreira. Bom, acho que o Brasil avançou muito em relação à questão do acesso à escola, então atualmente a gente já tem, pensando no Brasil como um todo, 95% de crianças dentro da escola, principalmente ensino fundamental. A educação infantil ainda esse acesso é menor, mas de maneira geral ele já está um pouco mais divulgado, né? As crianças estão dentro da escola. Agora a gente tem um outro desafio, que é as crianças estão na escola, mas não estão aprendendo, né? A gente precisaria entender várias políticas públicas em educação que garantem que as crianças estejam na escola, mas por outro lado ainda tenham problemas, né, do que diz respeito ao fracasso escolar. A gente tem algumas pesquisas que indicam que as crianças elas estão na escola, mas a forma como que elas saem da escola em termos de desenvolvimento cognitivo, né, tem pouca mudança em termos de transformações cognitivas. Então a criança ela está na escola, ela aprendeu os conteúdos e até consegue falar sobre os conteúdos de forma memorizada, mas não utiliza os conteúdos como ferramenta para explicar a vida, para resolver os problemas do cotidiano. Então acho que esse é um dos principais desafios que o Brasil precisa enfrentar. Não basta estar na escola, tem que aprender na escola. Então a educação infantil ela ainda tem uma crise, né, que ainda é considerada de forma geral como um espaço do cuidar. Ainda pouco se valoriza a escola de educação infantil na perspectiva do ensino. Mas, por outro lado, a gente vai vendo várias tendências, acho que a Unesp é um exemplo importante nesse campo, de pensar a educação infantil na perspectiva do ensino. Obviamente que a gente não vai ensinar a criança da educação infantil da mesma maneira que na educação fundamental, né? Com os cadernos e toda a metodologia do ensino fundamental, mas é preciso trabalhar conteúdos, sim, na educação infantil, né? Então, que conteúdos são esses da educação infantil, né? Se, por exemplo, a gente for pensar a questão da língua portuguesa, precisa trabalhar a questão da oralidade, de falar bem, expressar seus sentimentos, explicar as coisas que acontecem ao redor da criança. Ela tem que aprender isso na educação infantil. Ela precisa desenvolver esse raciocínio do falar para depois, no ensino fundamental, ela conseguir escrever as coisas que ela já desenvolveu na linguagem oral, né? Pensando uma disciplina que é a questão da língua portuguesa. Então, acho que um desafio da educação infantil é pensar essa questão do ensino e dos conteúdos de uma forma mais sistematizada, sem perder de vista a importância do brincar, sem perder de vista a importância da espontaneidade, sem perder de vista essa etapa tão importante da vida da criança, que são esses primeiros anos de vida. Professor, pensando no que o senhor falou, no que a professora Flávia apresenta em relação ao cenário que os países têm nessa relação do potencial da educação infantil, essa formação dos educadores para trabalhar dentro dessa dinâmica é ainda um grande desafio, é algo que precisa ser melhorado em muitos países? Sin duda que es un desafío y sin duda que es una proyección para el futuro. Yo considero y estimo y creo que en gran medida ya eso está tomando un alcance internacional, que la educación infantil es la base de toda educación y la base del desenvolvimiento de las personas. Tan o más importante, yo diría, que la educación universitaria es la educación infantil, porque la educación infantil son como los cimientos de la educación primaria o fundamental, media y la universitaria. Los estudios que nosotros hemos hecho nos indican que desde los años 70 y 80 nos dicen que los niños que iban a la educación infantil eran los que terminaban los estudios prácticamente en la educación universitaria. Por lo tanto, le daban una proyección
Por conta do estímulo que é necessário nessa fase de Exacto, desenvolvimento. porque toda la estimulación y toda la educación que se recibe en la educación infantil le sirve de base, de contenido esencial, básico, a todo el aprendizaje y todo el desenvolvimiento que acontece en la educación fundamental y en la educación media, incluso en la universitaria. E os professores ou educadores atuantes dentro da educação infantil, eles têm percebido essa demanda, a necessidade de trabalhar nessa nova perspectiva, professor? Parte de la formación que ellos deben recibir es precisamente en función de esa perspectiva y del valor que ellos tienen para todo el proceso de garantizar una educación para todos y de calidad, que es uno de los grandes proyectos que tiene la UNESCO en el mundo para lograr en los próximos años, que se había planteado lograrla para este milenio y no se logró. Os desafios do milênio, que a educação de qualidade é um que dos no pilares. se logró y que ahora creo que se está proyectando para el 2020 o el 2025, no recuerdo exactamente en qué año, pero que es un reto, es un desafío que está planteando la UNESCO a todos los países del mundo. E um pouco mais sobre esse desafio que a Unesco, né, dá aos países dessa forma desafiadora que tem sido, e outro um pouco mais sobre a prática de como a psicologia ela pode vir ajudar nesse campo educacional. A gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com Diálogos e hoje nós recebemos o professor Guilhermo Arias, da Universidade de Havana, em Cuba. Professor, nós debatíamos os desafios que a área da educação infantil principalmente, tem nessa formação do cidadão, desse futuro profissional, desse indivíduo, e aí esse desafio aparece dentro da Unesco. Mas que outros desafios, professor, essa grande área tem para que cada vez más a gente tenga a garantía de una educación de calidad? Bueno, el otro desafío que también está planteado por la UNESCO desde la conferencia de John Tain en 1990 es precisamente que la educación se convierta en la promotora del desenvolvimiento humano y a partir de ese desenvolvimiento humano que entonces se produzca el desenvolvimiento económico de los países. Y ahí pensando en desenvolvimento a gente está dialogando con la psicología. Y precisamente por eso la educación infantil es tan importante y por eso es tan importante que la psicología como ciencia participe cada vez más en la proyección y en la organización de los sistemas educacionales a nivel nacional de los diferentes países. Y otro desafío importantísimo que la sociedad no ha podido resolver completamente, o el mundo no ha podido resolver, es lograr la disminución, la mayor disminución posible del fracaso escolar y el no aprendizaje por parte de los niños de la lectura, la escritura, el cálculo y todo el proceso de desarrollo, que es un serio problema que todavía existe a nivel mundial, porque los índices de fracaso escolar siguen siendo altos en muchos países en el mundo. Y por lo tanto, para ser consecuente con una educación para todos y de calidad, este indicador hay que disminuirlo y garantizar que los niños aprendan, porque todos los niños pueden aprender. A gente falou anteriormente, professor, da importância da formação de educadores que trabalhem nessa perspectiva, que entendam a importância dessa criança aprender desde cedo. Mas nem a formação dos psicólogos, já que há essa intersecção com a psicologia, como a psicologia contribui para esse debate que nós estamos tendo aqui, como que fica a formação desses otros profesionales? La psicología es muy importante en dos sentidos, no solamente en la formación, sino que nosotros los psicólogos tenemos que debatir mucho por el desarrollo y la constitución de la psicología como tal. La psicología son diferentes psicologías. Es como si el ser humano lo viéramos de una manera fragmentada. Y yo creo, yo pienso, sueño, es mi utopía, que en algún momento esas diferentes psicologías puedan debatir para poder concebir a un ser humano único, con un desarrollo y un proceso de formación psicológico
explicado de manera integral y no a partir de diferentes posturas conceptuales o teóricas del proceso. Eso podría ayudar aún más a mejorar la educación y a proyectar una educación para todos y de calidad. Claro, la formación entonces también se haría en función de esa integração da psicologia. E aí, pensando nessa integração da psicologia, o senhor citou anteriormente também a questão dos pais, de serem envolvidos cada vez mais nesse processo. Eso ayudaría mucho y el papel de los padres, de la familia, de las madres, pues se convierte para la psicología también en un desafío y en un campo de trabajo para lograr preparar a la familia, a la propia pedagogía, preparar a la familia para que se convierta en un verdadero educador de calidad para promover el desenvolvimiento de sus hijos. Junto con el ambiente escolar. Junto con el ambiente escolar y junto con la sociedad. Porque la sociedad también influye en ese proceso. También un educador en potencial. Eso. Los medios, la televisión, la radio, los periódicos, los jornales, las revistas, toda la actividad comunitaria que se hace en la sociedad tributa también a la escuela, tributa también a la familia, educa a los ciudadanos. Porque há uma tendência de achar que esse papel de educador cabe apenas à escola, e isso não é verdade, né, professor? É importante que a gente desmistifique isso. Darle toda la responsabilidad que implica educar al ciudadano es mucho para la escuela. Y la escuela precisa de la parcería con la familia y con la sociedad. E aí, pensando nessa parceria com a família, o senhor, nas suas pesquisas, nos estudos, nos grupos que o senhor visita, em outros países também, percebe a predisposição desses pais, dessa família, de se integrar cada vez mais a esse ambiente escolar, a esse processo de educação? Mi visión es que la familia, si se le llama a colaborar y se le llama adecuadamente y se le prepara para que sea un buen agente educativo, ella participa. E como que se daria essa preparação, professor? Esa preparación hay que hacerla a través de la escuela, hay que hacerla a través de la propia comunidad, hay que hacerla a través de la propia sociedad. Cuando la sociedad garantiza a través de la escuela o a través de una educación de adultos eliminar el analfabetismo, está contribuyendo a que la familia sea cada vez mejor agente educativo. Cuando la sociedad garantiza que la MAE o el PAE no tenga que trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, sino que con un solo trabajo pueda resolver sus problemas materiales, está garantizando que la familia sea un agente educativo eficiente y que colabore mejor con la escuela. O sea, esas son nada más que dos formas, pero además hay que crear centros de apoyo a la familia, que los ayude, que los prepare, que los ayude a enfrentar los desafíos que la familia se encuentra en la educación con los hijos, en la atención a sus hijos. Porque la familia también tiene desafíos en la labor educativa y en la labor de cuidar a sus hijos. Y por lo tanto la sociedad tiene que pensar en esto, para ayudar a la familia, a que la familia se convierta en el agente educativo que se puede convertir. E que a gente tenha, professor, cada vez mais reflexões nesse sentido e que revertam em ações pontuais dentro da escola, no ambiente familiar e nos ambientes de convivência da nossa sociedade. Isso aqui no Brasil, em Cuba e em todos os países do mundo. Correcto. Muito obrigada, professor, por sua participação. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder intercambiar con ustedes nuestras experiencias. Muito obrigada. Gracias a ustedes. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais a relação da psicologia com a educação, principalmente no nível da educação infantil, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.
Olá, no ar mais um Espaço Livre, que hoje vai falar sobre humanização do ambiente escolar. Existem maneiras para tornar o ambiente escolar mais acolhedor? Porque há violência em um ambiente que deveria combatê-la. Para falar sobre essas e outras questões, recebemos no programa a jornalista Ana Penido, que é especialista em educação e diretora do Instituto Inspirare. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Ana, como o ambiente escolar poderia ser melhor estruturado? Olha, a gente está falando de humanização desse espaço, né? Primeira coisa é que é fundamental a gente pensar no espaço físico que seja acolhedor, que seja envolvente, atraente, o que muitas vezes a gente negligencia, né? A gente tem escolas, às vezes, parecem presídios, como os alunos costumam dizer. Mas a grande questão são as relações que são construídas nesse ambiente da escola, né? Como que professores, diretores, de fato, eles olham para o seu aluno como um ser humano, né? E o reconhecem como um indivíduo e não mais um número na caderneta escolar. E conseguem estabelecer vínculos de confiança, de afeto, de compromisso com o desenvolvimento dessas pessoas. Acho que é assim que a reciprocidade também vai acontecendo, ou seja, é assim que também os alunos vão começando a respeitar mais e a querer melhor, querer mais bem aos seus professores, né? Você acredita que um dos erros da nossa educação é não tratar os alunos de forma individualizada, por exemplo? A gente costuma dizer que é uma educação mais personalizada, né? Quando a gente abriu as escolas para um maior número de pessoas, aquela educação que era mais artesanal virou uma educação mais de massa. Então, as pessoas começaram a ser tratadas também de uma forma mais massificada. Então, você dá a mesma aula para todo mundo, você trata todo mundo de uma maneira padronizada, quando as pessoas são muito diferentes, né? Os interesses são distintos, as necessidades, as dificuldades por que passam em casa, ou dificuldades pessoais, enfim. E a gente acaba perdendo o interesse ou perdendo o vínculo mesmo com esses alunos ao longo do caminho, porque a gente não consegue se conectar com cada um. Então, essa ideia, muitas das vezes até não aprendem, porque o tipo de ensino que é oferecido para ele não é compatível com a maneira com a qual ele, de fato, descobre coisas, né? Ele apreende os conhecimentos. Então, é preciso, sim, uma educação mais personalizada. Não é o individualismo, não é individualizar cada um no seu quadrado, mas é mais... a palavra que hoje a gente fala muito, né, de uma customização. Para cada um, o tipo de educação que a pessoa precisa. E você acha que o modelo de escola que temos hoje, ele é ultrapassado? Ele é bastante ultrapassado, né? Ele é um modelo que se esgotou. Vale dizer que não é uma questão do Brasil. O modelo de escola convencional, ele está sendo repensado no mundo todo. Existem investimentos e esforços sendo feitos por governos, por especialistas, por instituições de pesquisa, no mundo todo, até nos países que têm uma qualidade de ensino, vão bem nos indicadores internacionais. Esses também estão preocupados. Por quê? Porque os alunos estão começando a ficar dispersos, desengajados e não estão saindo das salas de aula, das escolas, preparados para enfrentar os desafios da vida contemporânea. Então, a escola está preparando para um mundo que já não existe mais e também pensando no aluno que já não existe mais, né? A gente fala assim, se a gente entrasse numa sala de aula 100 anos atrás, era muito parecida com a de hoje. Tem uma coisa que é totalmente diferente, que são os alunos, né? Os alunos que estão com tecnologia na mão, que se relacionam de outra maneira, que têm outros valores, que estão imersos no mundo da informação. Então, é tudo muito diferente e a gente continua fazendo a mesma escola de sempre. Na sua opinião, a tecnologia, ela pode transformar a educação? A tecnologia, ela traz uma possibilidade de fazer coisas que a gente humanamente não consegue fazer, que é muito importante. A tecnologia é uma ferramenta
que pode proporcionar coisas que a gente, sem ela, não poderia proporcionar. Então, por exemplo, para essa personalização da educação, como que a gente acompanha cada aluno quando às vezes eu tenho 50 alunos e tenho 5 turmas? Muito difícil. Porém, se esses alunos estão interagindo com plataformas de aprendizagem, essas plataformas usam inteligência artificial para entender o que um aluno já aprendeu, o que não aprendeu, como ele aprende melhor, isso é dado para o professor poder planejar a sua aula de uma forma mais adequada para atender a necessidade de cada aluno. Se os alunos hoje eles têm uma necessidade de mais protagonismo, de aprender mais com a mão na massa, poxa, com tecnologia eles podem criar games, eles podem criar aplicativos, robôs, vídeos, blogs, enfim, tem uma série de recursos para que esse aprendizado ele seja mais interativo e ao mesmo tempo ele seja mais relevante, que o aluno veja mais sentido naquilo que está aprendendo. Então tem uma série de recursos que a tecnologia pode trazer, inclusive, por exemplo, para facilitar processos de planejamento do próprio professor. Então, ao invés de ter só o livro didático, ele pode ter uma série de outros objetos para explicar como é que funciona a mitocôndria ou como é que funcionam os fenômenos da matemática, das ciências, das ciências humanas. Quer dizer, você pode trazer hologramas, você pode trazer vídeos, animações, né? Uma série de outros recursos que vão ajudar esse aluno a aprender e vão, obviamente, ajudar e muito o professor a oportunizar essa aprendizagem, né? Acho que prende até a atenção do aluno, né? Porque hoje em dia nenhum aluno gosta mais de ficar numa sala de aula só escutando o professor falar ou escrevendo na lousa, né? Como eles estão muito ligados à tecnologia, acho que acaba prendendo a atenção mesmo. Prende, atrai muito mais e a gente tem essa crise hoje do engajamento dos alunos, mas também para o professor, às vezes, imagine o tédio de todo ano falar a mesma coisa, do mesmo 5 vezes, do mesmo jeito, para 5 turmas. Realmente é cansativo, quer dizer, você tem a condição de automatizar alguns processos que o professor, que ele pode ser substituído e deixar para o professor aquilo que é mais nobre. Né? Que é compreender seu aluno, que é ser um mediador, que é ser um mentor, um facilitador, um curador de informações para que esse aluno possa usar as tecnologias com qualidade e não consumir qualquer coisa que apareça na frente dele sem critério. Então, eu acho que a tecnologia ela também permite que o professor saia de um lugar de repetidor para um lugar de co-criador, né? Para uma função mais nobre mesmo, como eu falei antes. Então, é possível integrar a cultura digital ao modelo educativo, né? É possível integrar, mas isso exige um planejamento. Não é simplesmente colocar um computador ou algumas coisas ali, uns objetos digitais de aprendizagem. É preciso se entender por que eu vou usar a tecnologia, como eu preciso usar a tecnologia para alcançar os meus objetivos pedagógicos. É preciso formar o professor para fazer um uso realmente consequente, qualificado dessa tecnologia e, obviamente, é preciso também criar alguns códigos com os próprios alunos, né? Então, a tecnologia vai distrair ou a tecnologia vai ajudar, vai depender também muito do aluno se educar para fazer o melhor uso desses recursos. E, Ana, a sua trajetória de trabalho sempre esteve relacionada, né, às crianças e os adolescentes. O que motivou essa escolha? Olha, eu acho que foi um convite que eu não consigo explicar muito bem. Essas questões de vocação mesmo, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que eu fiz foi começar a mediar oficinas de mídia com adolescentes de comunidades populares lá em Salvador, que eu sou da Bahia, né? Então, ali eu fui descobrindo essa graça de aprender e compartilhar e, ao mesmo tempo, empoderar as pessoas para que elas possam ser donas da sua própria vida, do seu próprio destino, né? Então, eu me lembro que a minha escolha por jornalismo foi muito para trazer à tona ou jogar a luz sobre os grandes problemas sociais do Brasil. Aí, quando eu entro numa comunidade popular, quem sou eu para falar dos problemas que eles vivem? Muito mais interessante é eu empoderar aquela garotada que está ali para que eles próprios possam falar dos seus problemas, lutar pelos seus direitos, transformar a sua realidade, né? Então, foi assim que começou. Eu
eu ainda na faculdade e até hoje é nesse caminho que eu vou. Mas sempre entendendo que educação e comunicação juntos são armas muito poderosas e imprescindíveis para a mudança acontecer. E como que surgiu o Instituto? O Inspirar é uma iniciativa de uma família também da Bahia, a família Gradim. Eles decidiram criar um instituto para contribuir com a educação brasileira e, como a gente já se conhecia, eles me chamaram para estruturar o instituto. A gente começou a operar em fevereiro de 2012, então a gente está completando exatamente agora 6 anos. O Instituto nasceu com essa perspectiva de inspirar inovações que pudessem melhorar a educação brasileira. O primeiro programa que a gente criou é o Porvir, é um site, o porvir.org, um site especializado em inovações educacionais. Porque a ideia é assim, quanto que a gente conhece dessas tendências, dessas novas possibilidades, desses novos papéis, desses novos modelos de educação e de escola. Então, a gente achou que era muito importante ampliar o repertório da sociedade brasileira e aí depois isso foi evoluindo para ações mais de mobilização, de formação de professores e de apoio também a redes públicas de educação, a políticas públicas para que criem ambiência para uma inovação mais sistêmica. A inovação não pode ser só um penduricalho. Ela tem que ser algo que realmente muda a maneira como a gente pensa e faz a educação no nosso país. E Ana, a gente falou sobre tecnologia, nas escolas. O Instituto defende novos modelos de educação. Um deles seria equipar salas de aula com novas tecnologias. Como que isso ajudaria? A primeira coisa é a gente escutar os alunos. A gente tem feito muito esse trabalho de entender como é que o aluno hoje aprende. Então, a gente estuda a neuroeducação, a gente estuda o comportamento das crianças, adolescentes e jovens do século XXI e a gente ouve os meninos para eles dizerem o que está funcionando, o que não funciona para eles, o que engaja, o que desengaja, o que faz sentido e o que também para eles já não faz menor sentido. E com base nisso, obviamente, a ideia é criar espaços para que os próprios professores possam ser geradores de inovação. Também não pode ser o pacotinho da tecnologia, o pacotinho de novas práticas pedagógicas que você vai jogando na cabeça das pessoas dentro da escola, Até porque não vão ser pílulas que vão ser capazes de muita mudança. É preciso uma mudança de cultura. Então, entender como que eles aprendem? Se eles aprendem desse jeito, se eles se comportam desse jeito e se o mundo também está demandando deles habilidades, conhecimentos e competências mais específicos, como é essa escola que vai dar conta disso tudo, Então, é um pouco esse mergulho, mão na massa, de ir entendendo e já ir fazendo propostas de novos caminhos, novas soluções. E aí a gente tem juntado um monte de gente para fazer isso. O professor, o aluno, o empreendedor de startups, de educação, o próprio gestor público, o especialista, o formador de professores, enfim. Ana, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! De volta com o Espaço Livre, hoje com uma conversa sobre humanização das escolas com a jornalista Ana Penido, que é especialista em educação. Ana, a gente estava falando sobre novas tecnologias nas escolas, O que é viável para a rede pública a um curto prazo? Olha, é muito importante que a gente dissocie inovação de excessos de recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos materiais. Muitas vezes a inovação vem de uma postura diferente, de uma abordagem diferente que os próprios professores, alunos, diretores podem instituir nas suas escolas. Muitas vezes a gente fica esperando que também a solução venha de fora. E é muito interessante criar esse ambiente para que dentro das próprias escolas comecem a surgir novas perspectivas. E a escola pública tem toda a condição de fazer isso. Claro que para isso a gente precisa de um básico assegurado, as instalações funcionando, um mínimo de segurança ali dentro professores trabalhando em equipe, alunos que sejam bem considerados e sejam acolhidos e engajados, famílias que possam contribuir com essas escolas também para
para ajudar, né, trazendo as inspirações e os apoios da comunidade para dentro do espaço escolar e lideranças comprometidas com uma escola que funcione, com uma escola que seja mais relevante para o momento atual. Mas, assim, acredito que a escola pública tem criatividade, tem motivação, tem muita gente boa lá para fazer essas coisas acontecerem. Um pouco de orientação, um pouco de formação para as inovações, né? Mais informação, acho que isso é fundamental para a gente não ficar só girando atrás do próprio rabo, né? E realmente a gente conseguir ver novas perspectivas, sair das caixinhas, sair dos modelos já cristalizados, né? Quebrar um pouco isso que está instituído até para dar espaço para o novo aparecer. Em relação ao celular, enxergar ele como um problema que provoca distração é uma visão equivocada dentro do colégio, por exemplo? Não é equivocada, mas a gente tem que entender assim, o celular pode trazer muitas coisas, muitas oportunidades. Então, uma escola que não tem computadores para todo mundo, ou que tem um laboratório de informática que não vai até a sala de aula. E os alunos estão todos com o celular na mão, se o professor, né, se a escola consegue botar um bom Wi-Fi e o professor consegue criar atividades usando objetos e plataformas de aprendizagem que eles podem baixar no celular, não só é uma oportunidade de você suprir uma deficiência de recursos tecnológicos da própria escola, mas mais do que isso, é uma maneira de você também educar os alunos para fazerem um uso mais qualificado do recurso que eles têm na mão. Então, muitas vezes a gente critica porque eles usam o celular para uma série de coisas que são mais nocivas, às vezes, né, para o dia a dia, para a formação deles, mas a gente está oferecendo outras possibilidades, a gente está explicando para eles ou indicando para eles outros recursos que eles podem usar. Poxa, se eles têm isso na mão, vamos otimizar o recurso que eles têm. E como controlar o celular dentro da sala de aula? Que aí eu acho que é mais difícil, né? A partir do momento que você pode usá-lo. Eu acho que o controle a gente nunca tem para nada. Né? O professor pode estar dando aula lá na frente e os meninos podem não estar com o celular, mas estarem conversando, jogando bolinha de papel. Passando bilhetinho. Na minha época era assim, não tinha milhares celular. De outras coisas que distraem, não só o celular, certo? Agora, quando o professor está fazendo uma atividade muito bacana, que está todo mundo muito envolvido, as pessoas esquecem das outras coisas, porque tem um prazer e tem um sentido de estar ali. Então, tudo vai depender também do que é oferecido para um uso bacana desse celular, que não pode ser o tempo todo, né? Porque a gente precisa de atividades pedagógicas diversificadas, algumas que é mais olho no olho, outros é mais olho na tela, outros são mais mão na massa. Então, vai caber aí a esse professor e, obviamente, acho que tem combinados, né? Desde pequenininhos na escola, tem essa coisa, quais são os nossos combinados? E se eu não cumprir os combinados? Mas esses combinados têm que ser construídos coletivamente para serem, de fato, incorporados, não como a lei do perverso, cruel que está lá, que é o poderoso e que me massacra, mas como algo que é, de fato, pactuado, né? Pelos alunos, pelos professores e pela direção da escola. E o que você acha, então, da nova lei que permite, né, o uso de celular na sala de aula aqui no estado de São Paulo para fins pedagógicos? Eu acho que ela é muito procedente e, aliás, eu batalhei muito para que isso acontecesse, né? Porque eu acho que é isso, a gente vai criando, o mundo vai criando novas coisas e a gente se assusta com o novo porque a gente não sabe como lidar com ele, nem como usar e nem como prevenir os riscos que ele traz. Conforme a gente vai se familiarizando, a gente vai construindo conhecimento sobre essas novas possibilidades, a gente vai também aprendendo a usar melhor. Eu acho que é isso que tem acontecido com o celular. Em relação ao papel do professor, Ana, ele mudou dentro da sala de aula? Mudou bastante, né? Então, a gente falava há pouco dessa ideia de que o professor não é mais esse transmissor de conhecimento, né? Então, se não é isso, qual que é esse papel? Então, a gente está vendo ali um professor que tem esse olhar para identificar as peculiaridades de cada aluno, para conseguir planejar aulas que deem conta das necessidades e dos interesses da turma, dele ser essa pessoa que ajuda, por exemplo, poxa,
o conhecimento não está mais só na escola. Está no celular, está na internet, está na biblioteca do bairro. Como é que esse professor ajuda esse aluno a usufruir de tudo isso, a aprender em diversos lugares, com diversas fontes? Porque, na verdade, o conhecimento hoje ele fica obsoleto muito rápido, né? E a gente, não adianta mais a gente fazer com que os alunos memorizem esses conhecimentos. A gente tem que ensiná-los a aprender e a acessar as informações sempre que eles precisarem desse conhecimento. Então, esse professor tem que ser esse cara que vai ajudar. Onde é que está o conhecimento? Como é que eu acesso? Como é que eu analiso se um conhecimento é procedente ou não é? Como é que eu seleciono? Como é que eu aplico isso na minha vida cotidiana? É muito mais desenvolver essas habilidades. E aí não adianta ficar só transmitindo os conteúdos, precisa criar oportunidades para que esses alunos desenvolvam, então, todas essas capacidades no dia a dia. E, Ana, o Brasil está no topo do ranking de violência contra os professores, né? Por que a gente chegou nessa situação? Olha, a gente está no topo do ranking de violência, ponto. A escola, ela é um espelho da sociedade. Se a gente tem violência em casa, se a gente tem violência na rua, se a gente tem violência no bairro, a gente vai ter violência também dentro da escola, né? O que é interessante a gente observar é que a escola pode ser um fator determinante na mudança dessa cultura. Como é que a gente rompe com a cultura da violência na escola? Vamos tentar entender que muitas vezes não é a violência do aluno para com o professor, é que a escola está um ambiente violento em que todo mundo é violento com todo mundo. E se às vezes o professor, o diretor, eles não praticam a violência física, tem uma violência psicológica, moral, emocional, que às vezes também está ali latente e que tem a hora que o aluno também responde a isso de uma maneira menos controlada, porque eles são pessoas ainda em desenvolvimento, né? O cérebro ainda está formando e eles têm uma capacidade de se controlar menor do que um adulto. Então, às vezes, eles extrapolam. Então, como que a gente muda o ambiente da escola para ser um ambiente que fomenta a cultura de paz e que educa as pessoas para lidarem com as suas emoções, para lidarem até com suas raivas, suas angústias, suas violências e conseguirem transformar tudo isso ou ressignificar tudo isso para que a gente tenha ambientes mais harmônicos. Mas, assim, cabe a responsabilidade é de todos, né? A gente não pode culpabilizar apenas o aluno, que muitas vezes está apenas reproduzindo algo que ele vive todos os dias. Exato. Em relação às políticas, você acredita que faltam políticas de fomento para a inovação na educação? E que políticas seriam essas? Sem dúvida, a gente ainda tem políticas que ou elas são políticas de continuidade ou elas até são políticas de descontinuidade, né? Ou elas preservam o modelo de educação. A gente tem o quê? Qual é a política de compra de mobiliário escolar? São as carteiras para ficarem enfileiradas. E a gente já sabe que isso não funciona. Tanto é que quando os meninos ocupam as escolas, a primeira coisa que eles fazem é botar as carteiras em círculo, né? Então, as políticas da própria estrutura física da escola, as políticas de formação de professor, esse professor ainda é formado para ser um transmissor de conteúdo. Como é que a gente vai transformando todas as políticas que são estruturantes para que você tenha a escola como um espaço inovador? Se o professor ele não é formado para isso, se o ambiente da escola não é conformado para isso, essa inovação não vai acontecer. Então, cabe muito, sim, aos tomadores de decisão, aos responsáveis pela caneta ali, que criem essas facilidades, né? Até hoje, por exemplo, né? Uma política que precisa ser repensada é do próprio livro didático. Se a gente quer introduzir tecnologias, objetos de aprendizagem digitais, a gente precisa ter uma política que incorpore isso, que é algo que o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação já estão tentando reverter ou transformar, ressignificar. E como você analisa, então, a reforma do ensino médio?
Então, a reforma do ensino médio, ela já traz alguns componentes muito interessantes. A gente sabe que, assim, se o aluno não tiver interessado, engajado, ele não vai aprender, né? Não é essa coisa de que, tem que ter prazer o tempo inteiro, não. Mas se ele vê sentido, se ele se interessa, ele se esforça. Ele vai abrir mão até de alguma coisa mais de lazer para uma aprendizagem que traz ele vê benefício naquilo, né? Agora, então a reforma do ensino médio, ela, com essa flexibilização curricular, ela permite que os alunos possam fazer escolhas, possam ser mais protagonistas do seu processo, possam se conectar a questões que são mais interessantes, estejam mais associadas ao seu projeto de vida. Por outro lado, ainda tem definições a serem maturadas, né? Como é que essa escolha será feita? Que trajetos vão ser oferecidos? Porque se os trajetos forem muito tradicionais, se as práticas pedagógicas forem as mesmas e se o ambiente da escola for o mesmo, o que adianta ele escolher o que ele vai estudar se vai ser desinteressante da mesma maneira? Então, é preciso que a reforma seja uma indutora de mudanças mais profundas. Mas que tem que ter reforma, tem que ter. E que os alunos precisam participar dessa reforma, também eles co-construindo esses novos trajetos, essas novas possibilidades, oportunidades, isso sem dúvida nenhuma. Porque eles são a única coisa do século XXI que tem dentro da escola. Então, se a gente não incorporá-los, a gente vai continuar pensando com cabeça de século XX. Ana, muito obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada, é uma oportunidade incrível poder compartilhar tudo isso e, quem sabe, estimular mais gente a entrar nessa, abraçar essa causa da inovação e da humanização das escolas. Obrigada. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.